Cara, eu tô feliz demais, galera. Obrigado, meu Deus. O Mengão está nas quartas de final da Libertadores. Uhul! Flamengo 2, Cruzeiro 1. Galera, temos aqui esse corte do Linha de Passe para analisar a classificação do Mengão. Deixa o seu like, se inscreva aqui neste canal e ative o sininho. Sejam todos bem-vindos. Valeu, tamo juntos. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Como créditos, vamos acompanhar aqui as análises dos feras do programa Linha de Passe. Simbora. Um gol, uma só dentro da grande área, um baile do Flamengo rondando a área, criando muito pela direita, mas a jogada sai pelo outro lado, um gol de futsal. A aproximação, assim, uma loucura. O gol do Flamengo, um golaço. Então a gente viu no primeiro tempo não só a atuação do time que tem o melhor elenco do país, justificada em campo, quando a gente fala de qualidade do elenco e investimento, como a gente viu uma coisa muito diferente do que a gente tem visto quase sempre no futebol brasileiro. Como você falou na abertura, para quem gosta de futebol, independentemente de ser flamenguista, foi muito especial assistir o primeiro tempo. Foi um jogo de outro nível. Como gostam de dizer os flamenguistas, um jogo de outro patamar. No segundo tempo, o Cruzeiro teve bom início de segundo tempo, parecia que ia conseguir impor dificuldades, mas o Flamengo retomou o controle do jogo e mostrou porque é a melhor equipe do Brasil quando consegue jogar o seu futebol. O Cruzeiro é uma equipe que ainda está começando o seu trabalho. Acho que fez um belo papel nos dois jogos. Sim, o Cruzeiro jogou belo começo do segundo tempo. O nível de jogo do Cruzeiro, se ele tivesse outro adversário, eu estou pensando em todos os jogos que eu vi da Libertadores até agora, ele provavelmente passaria por qualquer um, inclusive o Palmeiras. A gente vai falar depois. Não, se for o Palmeiras dos confrontos contra o Flamengo. Da Libertadores, só isso. E esse Palmeiras que a gente viu nos dois confrontos contra o Futebol não é como eu estou falando. Estou falando se jogasse cada time como jogou, assim. Eu sei que futebol não é assim. O Cruzeiro teria passado por qualquer outra equipe, mas teve o azar de ficar atrás do Flamengo. O erro de, na fase de classificação, ficar atrás da La Católica, que perdeu de 3-0 de Estudiantes em casa ontem, foi eliminada. E nesse caso agora que o Palmeiras tem que mostrar futebol. O Fluminense tem que achar um jogo melhor. Se o Flamengo continuar jogando assim, só o acaso tira a Libertadores do Flamengo. Porque nesse nível a gente já olha para o possível confronto. Não quer dizer que vai jogar assim sempre. Claro. É isso aí, queremos ganhar tudo, sempre. Claro, mas nesse nível a gente olhando já para o possível confronto da próxima fase, já há um favoritismo destacado do Flamengo, seja quem for o adversário. Vamos ouvir o Samuel Lino, o Fabrício Bruno também pelo lado do Cruzeiro, falou na saída de campo. Chorão. Não tá muito não. O negócio tá caótico aqui. Mas falando do jogo, foi um jogo duro, time difícil, um dos melhores times da América, que também veio com o peso de buscar chegar à final, só que hoje a gente foi incrível. Primeiramente, agradecer a torcida que foi surreal, o apoio até o final, e a gente correspondeu em campo, correu até o último minuto, cansamos, e essa vitória hoje, essa classificação, dá muita moral para o que vem a seguir. Fala um pouco também sobre o seu gol lá no Mineirão. Você até participou do lance do gol do Cruzeiro, escorregando naquele carrinho. Hoje você deu o troco, digamos assim. Fala um pouco sobre o gol também. Tem uma frase que é muito famosa, que eu coloquei quando eu saí de lá do Mineirão, que a gente empatou 1-1, eu tomei o drible, fui muito zoado, aí eu falei assim, tudo bem, mas quem ri por último ri melhor. Hoje aconteceu, foi a minha vez de deixar o zagueiro deles no chão e fazer o gol da classificação. Boa. E o gol da classificação é o que mais importa. Valeu. Com certeza. Cara, eu acho que foi um grande jogo, digno de umas oitavas de finais de Libertadores. Duas equipes bastante qualificadas. Talvez a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo no primeiro tempo, onde propomos muito, talvez de uma forma muito, até por adversário jogar em casa e ter o costume de empurrar os adversários para trás. A gente viu no intervalo que chegou um momento que a gente estava marcando com linha de 6 atrás e talvez até pelo ímpeto do Flamengo de atacar. Mas eu acho que no segundo tempo foi um jogo mais aberto, onde conseguimos jogar, conseguimos fazer o gol de empate. E aí talvez um descuido atrás, a gente acabou cedendo o gol da vitória para eles. Agora resta para o Cruzeiro o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil passa a ser uma prioridade para vocês, já que é uma chance mais real de título na temporada? Cara, eu acho que a gente cai de pé. Eu acho que em momento algum a gente veio aqui, se acovardou, a gente procurou jogar e buscar o resultado. Até o último minuto a gente buscou o gol de empate. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma agora a gente tem duas competições.
onde a gente sabe que o brasileiro é um pouco distante a nível de título. E a Copa do Brasil, acho que sem dúvida nenhuma, a nível de título acaba sendo uma prioridade, até pela diferença de pontos que nós estamos na tabela pro líder, que é o Palmeiras, no momento. Super realista. Será que ele se arrependeu de sair do Flamengo, hein? Será? Chora! O Fabrício Bruno, é claro, ninguém gosta de ser eliminado, perder, mas tem formas e formas de você perder e ser eliminado. E o Cruzeiro realmente caiu de pé e é um projeto que está no começo aí, né? A gente está falando de um Flamengo que é um projeto já há mais de década. A gente fala de Palmeiras, mesma coisa. O Cruzeiro está tentando entrar nessa bolha aí há pouco tempo e tem conseguido montar um time interessante, fazer alguns investimentos, não deixar alguns jogadores saírem, como, por exemplo, não liberou o Caio Jorge aí pro Flamengo, né? Não é negócio, e veio grana, e o Cruzeiro segurou, então tem um projeto aí a mais longo prazo. Agora, Jean Oddi, vamos lá. Fabrício Bruno falou que demorou um pouquinho pra gente entrar no jogo. Esse pouquinho o Calçade até falou que demorou 45 minutos. Mas eu acho que, Jean, tem muito do Flamengo nessa coisa do Cruzeiro não conseguir entrar no jogo, né? Porque o Flamengo realmente encurralou. Sem dúvida. Boa noite. Bom, primeiro destacar o jogo, né? Todo mundo já destacou, mas acho que é tão raro a gente conseguir falar de um jogo em que a gente olha só para o futebol e para o nível praticado pelas duas equipes que a gente precisa destacar o jogaço que a gente viu agora há pouco. E o massacre que o Flamengo aplicou no primeiro tempo, eu acho que foi até surpreendente, porque por mais que a gente até apontasse o Flamengo como favorito, ver o Flamengo fazer o que ele fez no primeiro tempo, do jeito que fez... 15-2 em finalizações no primeiro tempo, galera. Foi um amasso. Com a superioridade que teve, com as chances que criou, foi um negócio, para mim, impressionante e até surpreendente. Agora, para a gente também, que muitas vezes atribui as escalações... Olha aqui que ele falou aqui, ó, o corto áudio. Foi um negócio, para mim, impressionante e até surpreendente. E o placar ficou barato. Agora... Para a gente também, que muitas vezes atribui as escalações e as escolhas de peças o andamento de um jogo de futebol, vale ressaltar. Começa o segundo tempo e o Cruzeiro, por 10 ou 15 minutos, aplicou o mesmo massacre em cima do Flamengo por 10 ou 15 minutos. Depois consegue empatar o jogo, continuou pressionando, só que aí tem a diferença que contra o Flamengo qualquer pequena desatenção, qualquer pequena bobeira que você dá, você permite ao Flamengo empatar, porque o Flamengo tem muita qualidade. E o segundo gol, né? Que passe do Pedro, mais um, depois do primeiro já ter sido brilhante, que passe do Pedro, que finalização do Samuel Lino. E aí o Flamengo, acho que quando o Flamengo faz o segundo gol, no momento em que o Cruzeiro tinha empatado e pressionava muito, estava botando toda aquela pressão, ele desmonta o Cruzeiro. E a partir dali a gente não viu o Cruzeiro conseguir voltar no jogo da mesma forma. Aí, ok, você teve até uma alternância ali, acho que com o Flamengo melhor depois do 2-1, mas você teve uma alternância, o Cruzeiro tentando chegar, mas só ressaltar isso também, eram exatamente as mesmas escalações no começo do primeiro e no começo do segundo tempo. E o que a gente viu foi um jogo completamente diferente nas duas etapas. E o que a gente viu, né, Calçar, foi a melhor atuação de uma equipe brasileira somando Libertadores e Sul-Americanos, não tem nem dúvida, né? Olá, William, boa noite. Tranquilamente, né? Até porque a gente teve uma primeira rodada que não foi boa, eu digo no geral, não é? Você diz os jogos de ida, né? É o de ida. O único jogo bom de ida foi justamente esse. E é claro que o mata-mata sempre é emocionante, porque você envolve dados muito objetivos. Quanto que um precisa fazer, o outro, se empatar, vai para os pênaltis e tal, é diferente. Então isso torna emocionante. E foi emocionante, mas foi bom. Né? Porque geralmente o mata-mata ele é emocionante e nem sempre muito bom. Esse foi bom e trouxe junto com a qualidade e emoção. Quando o Arrascaeta faz 1-0, 35 minutos, o Flamengo tinha 14 finalizações contra uma do Cruzeiro. 4 acertos contra nenhum. Então era um bloco, né, de supremacia do Flamengo total. E o Cruzeiro não conseguia sair, não conseguia encontrar seus principais jogadores justamente para chegar na área do Rossi. Rossi tinha feito uma defesa ali, nada, né? Tava uma delícia para o Flamengo. A volta é uma volta que, sim, é aquele vestiário que... E aí, vamos jogar, vamos ficar parados, vamos aceitar. E o Cruzeiro retorna e empata com muito pouco. Toda a dificuldade do Flamengo no primeiro tempo fazer um gol, o Cruzeiro empata. Aquele foi o grande momento do jogo, digo, para o Flamengo.
Porque se o Flamengo sente e balança, ele se complica. Sim. O Flamengo vai e faz 2-1 com o Lino. E aí é o que o Jean falou. Nesse nível, quando os caras... Você tem um nível de médio para cima de atuações individuais que produz um jogo coletivo legal, um pequeno erro ferra tudo. Fatal, foi o que E aconteceu. aí é o Lino olhando para a linha de marcação, muito ajustadinho nela para não ficar impedido. O William sai para caçar, deixa o Lino. O Lino é dele. O Lino é esse cara que pode jogar mais aberto, pode jogar por dentro. Né? Quem acompanhava o Atlético de Madrid sabe que no Atlético Simeone chegou a jogar até por dentro no meio de campo. E ele está num bom momento, né? Bem diferente de antes da Copa, do período anterior ao Mundial. E aí ele faz um baita gol, a marcação chega atrasada, dá o corte. E o Pedro com os 2 passes. Quando a gente fala, tal jogador ele ocupa melhor a área, tal jogador domina a área, tal jogador é referência, para falar que ele é diferente de outros modelos, e não quer dizer que ele seja melhor ou pior, apenas que tem funções diferentes no futebol. A do Pedro quanto mais no interior da área, melhor. Quanto mais longe da área, pior para ele. E dentro da área, cara, só assim, de primeira, ele foi o responsável por 2 gols. Porque um centroavante é essa função do centroavante. Também, você proporcionar o jogo para quem está do seu lado. O Pedro não marcou hoje. Gente, para mim o Pedro hoje, ele tá na fotografia dos 2 gols. Cara, o Pedro, cara, é diferenciado. O Pedro, ele é imprevisível, né? O cara deu 2 assistências, galera. Ele, além de marcar muitos gols, ser o goleador da temporada, o cara dá muitas assistências, né? Olha o passe que ele deu pro Arrascaeta fazer aquele golaço. E depois, encontrando o Samuel Lino dentro da área, o Samuel Lino também tá de parabéns. Que belo gol, né, cara? Galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo para ajudar a gente. Tamo juntos! Até o fim, cara! Ficou sim. A gente só não viu, mas ele marcou. E o Flamengo se classificou. O lance do pivô do primeiro gol é uma loucura. É loucura. Por isso que eu falei que é lance de futebol do salão. E tem um outro que ele recebe, ele faz um giro de futsal e aí chuta de esquerda na rede, do lado de fora. Quer dizer, aí, dentro da área é a casa dele, é ali dentro, cara. É o habitat. Então, isso é muito legal de ver, porque o Leonardo Jardim tentou um time mais vertical na ida, e nesse jogo aqui ele sabia que ele ia pressionar e ficar dentro da área. E era muito previsível, né, Calçado? Todos nós falamos aqui que a única mudança na escalação seria o Pedro no lugar do Bruno Henrique pela característica do jogo, né? E o resto ele manteve. É muito legal de ver. Vai lá, Mário Marra, tudo bem? Tudo Boa bem, noite. William. Boa noite. Prazer estar com os companheiros, com o Fã de Esportes. Para não repetir o que a gente já falou, eu fiquei muito curioso para saber o tempo de bola rolando. Porque eu vou fazer uma brincadeira, tá? Porque a sensação é que foram 90 minutos. Eu sei que não foram. Mas o pessoal parou de se machucar, né? Não, todo mundo sarou, né? Acho que hoje, quando às vezes a gente fala que o jogador precisa ajudar também, o jogo de hoje é um baita do modelo. Os jogadores ajudaram, os jogadores queriam jogar. Mesmo quem estava perdendo o jogo, mesmo quem estava ganhando o jogo e que poderia fazer uma cera, não. Era para jogar. Era para jogar. E eu busquei aqui rapidamente, não achei a informação, se a nossa produção descobrir, mas eu tenho a sensação que foi um jogo, assim, de bola, muito bem jogado nível, e né? jogado, assim, com um desejo de jogar muito legal. Às vezes a gente fala que algumas finais, final não é para... Final não se joga, final se ganha, essas coisas, né? Que parece que tem essas frases, né? Que às vezes a gente Hoje tinha cara de final. Exatamente essa é a ideia, assim. Hoje era um jogo que, se fosse uma final, a gente ia falar, caramba, como se joga um futebol legal na tal da América do Sul, na tal da Libertadores, que os caras falam aí e tal. Se é um jogo transmitido hoje para a Europa, se é um jogo transmitido para qualquer lugar do mundo, as pessoas iam olhar para esse modelo de jogo e falar, olha, tem muita coisa legal acontecendo ali, hein? 2 clubes brasileiros. Cara, belos comentários, né, galera? Dá gosto, né, cara? Quando você assiste um jogaço como foi esse, né? E vê os comentaristas falando dessa forma, né, cara? Isso nos dá orgulho, né? O Flamengo voltou a jogar bem, cara. Que maravilha, velho. Teve o começo ruim do segundo tempo, mas vamos pegar o combo, né? Dos 180 minutos, os 2 jogos. O Flamengo tá de parabéns.
jogando ali, e eles iam procurar informação sobre Libertadores. Porque hoje era muito digno disso. Marra, se você me permite que eu veja que você vai... Porque só para acrescentar em cima do que você está falando, que eu vi muita gente contestando ou criticando a adoção das medidas pós-Copa do Mundo, das medidas contra a cera, e eu, sinceramente, assim, para mim está muito claro, e acho que o jogo de hoje não foi só por isso, o Marra tem toda a razão, eu acho que foi uma questão de iniciativa dos times, mas assim, o jogo de hoje, em alguns momentos, também a gente viu isso aplicado. A gente viu ali que a mão do árbitro forçando o jogador a sair rápido na hora da substituição, um tiro de meta ou um lateral a ser batido mais rápido, isso também influencia. Então, assim... Carlos Miguel tomou um escanteio, não tomou hoje? Tomou um escanteio. O Carlos Miguel tomou um escanteio. Virou escanteio a demora dele. Assim, cara, não foi ideal adotar no meio da temporada, foi feito corrida. Agora, a gente tem tudo tão ruim aqui, tudo funciona tão mal. É possível corrigir? Exatamente. Se é possível melhorar, melhore o quanto antes. Não vai ser do jeito ideal? Beleza, não vai ser do jeito ideal. Mas é melhor ter essas medidas do que continuar com aquele futebol modorrento. E eu que odeio, Calçade, essas mudanças no meio do caminho, apoio essas totalmente, porque ou você faz no embalo da Copa do Mundo, ou não acontece. É verdade, você tem razão. Então, e a gente ia ficar vendo o mundo todo praticar e a gente aqui ainda no passado. É isso. Você, em alguns momentos, você precisa dar um passo em direção ao futuro, né? O problema é o seguinte, se você tem na mesma rodada jogos que você aplica e jogos... Opa, aí não. Agora, gente, nova fase, oitavas de final. Vamos embora com esse negócio. Sim. Até porque é o seguinte, as mudanças vêm sempre no início da temporada europeia. São decididas em março e aplicadas nas competições no meio do ano e começam a valer nos campeonatos no mês de agosto. Nós estamos Aqui a temporada é diferente, então nós vamos ter que nos acostumar a ter regras, quando elas mudam, diferentes no segundo semestre. Agora, essas daqui, cara, são incontestáveis. Sim. E melhora a qualidade do jogo. Hoje era dia, o Rossi dá uma caidinha no final, aí o goleiro começa a pensar, isso que eu ia falar. Isso aqui vai dar 1 minuto para eu ficar com 10. Não vou. E aí, bola rolando. E a gente vai conseguir criar uma cultura. Isso é uma cultura. Digo mais, só um detalhe, antes até da gente falar desse lance, desse gol ou não gol. A garotadinha, a molecadinha, quem acompanha jogo da meninada, gosta de ver jogo, as crianças replicam aquilo que elas veem na televisão. Modelos. Então, assim, na época do Caicai, eu via jogos da molecadinha, né, era assim, o que eles adoravam era cair no chão e ficar rolando. Porque eles estão vendo os marmanjos fazendo isso, eles vão acompanhar. E agora, eles estão vendo os marmanjos correndo e jogando bola. Que bom! Pode ajudar o futebol brasileiro a melhorar um pouquinho o jogo de uma futura geração. Então, vamos aplaudir, gente. Interrompi o Marra ali. Vai lá, Mário. Era só porque eu vi que o Jailson está ali... Só ajuda mais quando a gente tem ainda duas equipes desse nível. Não, é que é uma pena perder um Cruzeiro, tá? Claro, sem dúvida. É que o segundo gol, que está até mostrando agora de novo, é uma jogada muito rápida, mas eu quero destacar a inteligência do Arrascaeta. Sim. No primeiro gol, quando ele cai pelo lado, para exatamente confundir, deixar... Porque quem está em cima dele de novo é o William. Galera, olha esse lance aqui, ó. Eu tenho que comentar esse lance aqui porque é o mesmo lance que o Samuel Lino cometeu no jogo passado lá, ó. Quer ver, ó? Mas o William deve ter pensado, o que esse cara está fazendo aqui? Porque ele é o cara do centro e ele gera a dúvida. E ele bate. Olha. Peraí. Na bola como é agora, né, assim, no gol. Como ele bate, mas a genialidade é dividida entre ele e o Pedro. O Pedro, espetacular. Mas ele caindo em cima do errado para vir de fora para dentro e de chapa encontrar o ângulo oposto. Aliás, a gente perdi o lance. Depois eu mostro. É que assim, o Samuel Lino falha lá, né? Ele dá aquela escorregada e aqui no lance do gol acontece a mesma coisa, cara. Só que ao contrário, o jogador do Cruzeiro vai escorregando. Aqui, galera, achei o lance, ó. Olha só. Cai pelo lado. Ó, o Samuel Lino vai pegar a bola igualzinho o Arroio fez lá, ó. Ó, viu? A mesma coisa que o Samuel Lino fez lá, o jogador do Cruzeiro fez aqui no gol do Samuel Lino. Ele foi escorregando, o Samuel Lino só limpou a jogada
e finalizou. Top, né, cara? Agora sim, vamos lá. Exatamente, Perfeito. confundir, deixar... Porque quem está em cima tabela dele de com o novo Pedro. é o William. Mas o William deve ter pensado, o que esse cara está fazendo aqui? Porque ele é o cara do centro e ele gera a dúvida. E ele bate na bola como né, assim, como ele bate, mas a genialidade é dividida entre ele e o Pedro. O Pedro, espetacular. Espetacular. Mas ele caindo em cima do errado para vir de fora para dentro e de chapa encontrar o ângulo oposto. Aliás, a conversa veio para cá, o Gerson jogou para cá até falando do Pedro, né? E a gente encerra o ciclo da conversa aqui com o Pedro, por jogar com o Pedro lá pro Jailson também, né, Jailson? Porque assim, que semana ele teve, né? O cara volta pro jogo contra o Mirassol, faz 2 gols, volta à artilharia do campeonato junto com o Viveiros, 14 gols. E aí, no lugar do Bruno Henrique, foi o Bruno Henrique no primeiro jogo, entra o Pedro hoje e faz o que fez. Mais do que isso, né, Jailson? Eu acho que o Pedro... Tá bem, ele não fez gol hoje, mas ele foi fundamental. Eu acho que o Pedro, os últimos jogos do Pedro, ou talvez nesse ano mesmo do Pedro, estava faltando uma atuação desse nível num jogo desse nível, desse porte. A gente vê o Pedro brilhar num jogo desse tamanho, né? Acabou jogando, assim, numa situação de referência que a gente já vinha falando anteriormente, né? Como vocês mesmos citaram, o Birner, né? Falou, em jogo que o Flamengo vai, na teoria, empurrar o adversário para trás, vai ficar mais com a posse da bola e provavelmente não vai precisar tanto da transição, o Pedro é espetacular. E é justamente o que o Calçade estava falando, né? A área de atuação do Pedro. Poucos jogadores fazem esse pivô que o Pedro faz. É um jogador criado no salão, criado no futsal. Então, o pivô para ele é brincadeira. Ele vai fazer de olhos fechados. E assim, ele consegue deslocar o marcador e deixa só a escorada ali pro Arrascaeta fazer aquela finalização espetacular. No segundo gol, a mesma coisa, basicamente. O Arrascaeta tinha a opção de dar o passe aberto. Se eu não estou enganado, era o Plata lá do outro lado, do lado direito. E ele busca o Pedro no pivô. Talvez... E aí eu não estou falando em relação a quem é melhor, Pedro ou Bruno Henrique. Eu estou falando de característica do jogador. Talvez se fosse o Bruno Henrique tentando fazer essa referência, o Arrascaeta desse a bola lá no Plata. Ele não ia usar a parede do Pedro porque o Bruno Henrique não é um exímio pivô. Até porque o Bruno Henrique não é pivô, né? O Bruno Henrique sempre foi um ponta pelo lado esquerdo. Então, vendo o Pedro, que faz muito isso, né? A gente vem falando que com o Leonardo Jardim, o Pedro recua, muitas vezes como armador, para o Arrascaeta afundar nas costas. E aí ele consegue dar uma olhadinha rápida pro Samuel Lino, que faz uma jogada espetacular. Queria lembrar, são 9 gols e 10 assistências do Samuel Lino em 2026. Se a gente estivesse falando de basquete, por exemplo, ele está próximo de um duplo-duplo nessa temporada de 2026, de uma barbaridade, que é essa realidade que o Samuel Lino está conseguindo jogar. E ele já falou abertamente várias e várias vezes que ele jogando um pouco mais próximo, com um pouco mais de liberdade de movimentação, tem potencializado o jogo dele. E só para jogar para vocês também, a jogada do segundo gol surge com o Jonathan Jesus. Ele estava com a posse da bola pelo lado esquerdo, o Cruzeiro acaba ali se livrando da posse da bola, e aí, como o Marra estava falando, né, cada um tentando ajustar a marcação em cima de um buraco que ficou. O Jonathan Jesus volta correndo, o Lucas Romero volta correndo para cobrir o Jonathan Jesus do lado do Fabrício Bruno, o William tenta fechar para tirar o espaço, mas aí o Samuel Lino arruma exatamente no momento ali da linha, né, de impedimento, na linha da área, e consegue fazer o gol, enfim, deixa o adversário no chão, como ele destacou na sonora também, que foi o que aconteceu com ele no jogo de ida. E faz Olha aí, a mesma coisa que eu falei, cara. Golaço. Eu ia pegar o gancho de vocês em relação ao jogo parado e jogo movimentado. Hoje, se não tivessem as novas regras, vamos lá, gente, o Otávio pararia o jogo no primeiro tempo, com certeza ele iria parar Apagou o jogo. Temos novas regras de iluminação aí para o nosso comentário. Apagão no Maracanã. Agora foi. Mas pode seguir, pode seguir. Ele tá farmando aura e quer apagar. Tá farmando aura, é verdade. Tô querendo apagar o rapaz. Que isso, tá de no brincadeira. primeiro tempo, provavelmente o Otávio cairia. E seguraria o Pera aí, galera, deixa eu arrumar. Muito bem, arrumei. Jogo para ver se o time do Arthur Jorge conseguiria colocar de novo as peças da forma correta. E no segundo tempo, no início, caiu de novo, mas tudo bem, eu vou continuar falando e vocês enchem aí a tela. O Rossi cairia
e pararia ali o jogo para justamente ali o Flamengo tentar ali com o Leonardo Jardim ajustar o time do Flamengo para o segundo tempo. Vamos lá então ver as notas. Galera, deixa o like para me ajudar, por favor. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos bater 1.160.000 se você se inscrever, tá bom? Falta pouco. Vamos lá então, hein? Atuações do Flamengo. Pedro e Jorginho são os melhores na classificação. Dê suas notas aqui, ó, nos comentários. Vamos lá. Rossi, nota 5.9. Emerson Royal, 7.8. Léo Ortiz, 7.8. Léo Pereira, 7.3. Ayrton Lucas, 6.7. Varela, 6.6. Eric Pulgar, 8.6. Jorginho, 8.9. Jogou muito, hein? Everton Araújo, 6.4. Arrascaeta. Nossa, que golaço, cara. Vale 10 aquele gol, hein? Nota 8.5. Lucas Paquetá. Ele entrou e sentiu, né, a virilha ali. Parece que ele não estava muito bem fisicamente, né? Nota 6.5. Plata, 5.8. Carrascal, 6.2. Pedro, 9.2. Cara, deu 2 assistências espetaculares, né? Parabéns, Pedro. Você não fez gol, mas é como se você tivesse feito, né? Bruno Henrique, nota 7. Samuel Lino, nota 9. Nossa, tá jogando muito, cara. Nunca critiquei. Leonardo Jardim, 8.2. Eu só não tiraria o Arrascaeta. Será que o Arrascaeta sentiu? Deixa eu ver. Movimentou-se bem, bastante, né? Buscou tabelas, finalizou 3 vezes e fez um golaço em batida de chapa. Caiu de rendimento no segundo tempo e foi substituído. Mas, antes de ser substituído, ele que encontra o Pedro, né? Que serve o Samuel Lino. Então, ele acaba dando uma pré-assistência também ali no gol do Samuel Lino, né? Valeu, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tamo juntos. Saudações rubro-negras.